15. Conselho grátis. Lembre-se disto: grátis é um preço. É um preço que captura desproporcionalmente a nossa atenção. Diz o ditado: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. É verdade. Este capítulo custou à editora uma página. 16. Controle-se. O autocontrole é um assunto que merece atenção especial quando abordamos o modo como pensamos sobre dinheiro. Ainda que consigamos remover as muitas barreiras internas e externas entre nós e uma decisão financeira racional, a falta de autocontrole pode nos derrubar antes de atingirmos a linha de chegada. Podemos ser capazes de calcular o valor correto das nossas opções, mas nossa incapacidade de nos controlarmos acabará nos levando à escolha errada. Procure sempre se lembrar disto. Nossa falta de autocontrole se deve ao fato de desconsiderarmos o futuro, por não estarmos emocionalmente ligados a ele, e também a falta de força de vontade para superar as tentações do presente. Portanto, como podemos aumentar o autocontrole? Conectando-nos com o nosso futuro e resistindo à tentação. É claro que é mais fácil falar do que fazer. De volta para o futuro. Pensamos em nosso eu futuro como uma pessoa à parte. Por isso, poupar para o futuro pode dar uma sensação de estar oferecendo dinheiro a um estranho em vez de a nós mesmos. Um antídoto para isso é nos reconectarmos com o nosso eu futuro. Hal Hershfield vem estudando há algum tempo como poderíamos superar essa falha. Em geral, as descobertas resumem-se a uma ideia poderosa: usar ferramentas simples para nos ajudar a imaginar nosso eu futuro de forma mais nítida, específica e palpável. Pode ser tão simples como uma conversa imaginária com um eu mais velho nosso, ou podemos escrever uma carta à nossa versão mais velha. Podemos também simplesmente pensar sobre quais serão nossas necessidades, nossos desejos, nossas maiores alegrias e nossos piores arrependimentos específicos quando tivermos 65, 70, 95, 100 anos. Conversar com o nosso eu futuro é um passo útil para mudarmos nosso pensamento e desenvolvermos mais força de vontade a fim de resistir à tentação do agora. Não precisamos ter uma conversa sarcástica, negativa. Ah, não, o meu eu jovem não poupou nada, agora vivo numa caixa de papelão. Ela deve ser positiva e útil. Pense em pagar previamente pelas diárias em um ótimo hotel. Na recepção, somos informados de que está tudo pago. Podemos nos dirigir ao eu mais jovem e dizer: ei, eu do passado, você é um cara legal por me pagar esse hotel. Que beleza. Agora imagine essa conversa se, em vez de um quarto de hotel pré-pago, deixamos para nós R$ 500.000 num plano de previdência. Podemos começar com essas conversas, mas devemos também aplicar outros sistemas que ajudem a nos envolvermos mais com o nosso eu mais velho. Quanto mais definido, vivo e detalhado for o nosso futuro imaginado, mais palpável ele se tornará. E mais cuidaremos de nosso eu futuro, nos conectaremos com ele e agiremos em seu interesse também. Um meio de nos envolvermos mais é mudar um de nossos ambientes de tomadas de decisões mais importantes, o Departamento de Recursos Humanos. O RH, o lugar onde funcionários costumam tomar suas decisões de planos para aposentadoria, deveria parecer o consultório de um médico ou um retiro para idosos, decorado com potes de balas, baralhos, palavras cruzadas, canecas gravadas com a melhor vó ou melhor vô do mundo, e todos os tipos de coisas que fazem as pessoas lembrar sobre velhice e pensar a longo prazo. Claro que isso fica mais complicado para os milhões de trabalhadores autônomos no mundo, cujo número continua a crescer. Mas talvez possamos decorar a mesa de nossa cozinha para parecer um escritório de RH quando formos tomar decisões sobre aposentadoria. Um estudo constatou que as pessoas davam mais atenção para o futuro quando descrito por uma data de calendário específica em vez de uma quantidade de tempo. Somos mais propensos a poupar para uma aposentadoria que começará no dia 18 de outubro de 2037 do que para uma que terá início daqui a uns 20 anos. Essa simples mudança torna o futuro mais vivo, concreto, real e palpável. É uma mudança fácil que profissionais de RH e consultores de investimento devem realizar para nos inspirar a poupar mais dinheiro. Podemos também usar a tecnologia para fazer com que as pessoas se conectem com o seu eu futuro de forma literal e um pouco bizarra. Quando interagimos com versões geradas por computador de nós mesmos mais velhos, poupamos mais. Criamos uma conexão com aquele idoso do futuro. Sentimos empatia e emoção.
e queremos facilitar a vida dessa pessoa, quer seja por alguma sensação de altruísmo com os outros ou por interesse próprio. O resultado é o mesmo. Esse indivíduo, esse eu futuro, merece cuidados. Esta pode parecer uma trama de filme de ficção científica, mas é uma ideia poderosa. Em vez de imaginar conversas com o nosso eu mais velho, poderíamos realmente ter esses papos. Poderíamos ver e interagir com o eu futuro. Claro que com certeza a gente vai perguntar quais foram os números sorteados na loteria e os resultados dos jogos de nossos esportes favoritos. Mas se isso falhar, ao menos estaremos mais inclinados a reservar mais dinheiro para essa pessoa, que agora vemos com bem mais detalhes. E ao olhar para nós, poderíamos também querer comer melhor e praticar mais exercícios. E nos hidratarmos, pelo amor de Deus, gente. Vamos lá passar creme na pele. Claro que a maioria de nós não pode dar uma passeada pelo futuro usando realidade virtual enquanto é descontada das ou paga as contribuições para a Previdência Social. Então, como podemos democratizar essa ideia de ver o nosso eu mais velho? Talvez nossos contra-cheques ou cartões de crédito devessem conter uma foto do nosso rosto modificado para parecer mais velho. Ou para explorar nossas aspirações e emoções sobre o futuro, pudéssemos usar fotos do nosso eu mais velho fazendo as maravilhosas coisas possíveis do nosso futuro perfeito. Fotos de discussões, férias, passeios com os netos, nossas medalhas de ouro olímpicas, discursos previdenciáveis e lançamentos de ônibus espaciais. Amarre-me ao mastro. Quando se trata da tomada de decisões financeiras, podemos tentar todo tipo de coisa para fazer nossos eus presente e futuro se comportarem mais em sincronia com o nosso autointeresse de longo prazo. Uma solução é usar contratos de autocontrole obrigatórios, ou o que chamamos de contratos de Ulisses. Todo mundo provavelmente se lembra da história de Ulisses e as sereias. Ulisses sabia que, se as sereias o chamassem, ele seguiria suas vozes até a própria morte e a de seus marinheiros, como ocorrera com tantos antes dele. Ele queria ouvir as sereias, mas, percebendo que não conseguiria resistir aos compassos mitológicos, pediu aos marinheiros que o amarrassem no mastro da embarcação. Assim, poderia ouvir o canto delas sem ceder ao desejo de segui-las. Além disso, pediu aos marinheiros que tapassem com cera os próprios ouvidos para não ouvirem as sereias ou os pedidos delas para que o libertassem do mastro, e assim não fossem tentados a navegar para a morte. Funcionou. O navio sobreviveu. Um contrato de Ulisses é um sistema pelo qual criamos barreiras contra a tentação futura. Não nos concedemos nenhuma escolha, eliminamos o livre-arbítrio. Infelizmente, os contratos de Ulisses raramente vêm acompanhados de canções espetaculares, mas, por outro lado, raramente envolvem lançar nosso navio contra as rochas escarpadas. Os contratos de Ulisses financeiros comuns incluem coisas como limites pré-fixados para nossos cartões de crédito, usar apenas cartões de débito, pré-pagos ou mesmo cancelar todos esses cartões e usar somente dinheiro vivo. Outro desses pactos tem um nome decididamente não homérico: Plano de Previdência Privada. O contrato de Ulisses de um plano de previdência privada é uma estratégia irracional, mas de grande eficácia. A abordagem mais racional à poupança de longo prazo é aguardar o fim de cada mês, verificar nossas contas e despesas e, nesse ponto, decidir quanto é possível poupar. Mas, claro que se seguirmos essa estratégia de fim de mês, todos sabemos o que ocorrerá. Jamais pouparemos, exatamente como Rob Mansfield com suas motocicletas e sua casa cheia de equipamentos eletrônicos. Então, o que fazemos? Escolhemos uma estratégia irracional, nos comprometendo previamente com um tipo e uma quantidade de poupança, ainda que não saibamos de quanto dinheiro disporemos ou precisaremos a cada mês. Ao menos estamos reconhecendo nossas falhas no autocontrole e executando uma ação que nos ajudará a tomar as decisões que gostaríamos de tomar todo mês. O plano de previdência privada e outros instrumentos semelhantes com certeza não é a estratégia ideal, mas é melhor do que não fazer nada. O importante é que essa abordagem depende de uma decisão simples e única que funciona para nós no longo prazo. Só precisamos superar a tentação uma vez em vez de 12 vezes ao ano. Superar um desafio é bem difícil, superar 12 é bem pior. Reduzir a tentação é um bom meio de tomar decisões melhores. Tornar as contribuições para aposentadoria e poupança a opção automática e padrão, obrigando-nos a optar ativamente por parar de poupar, é outra abordagem inteligente.
Além de eliminar os problemas mensais previsíveis de equilibrar a poupança para o futuro com as tentações e necessidades do presente, eliminamos também a barreira da inscrição única e inicial. Se aderirmos a um plano de previdência, seja empresarial ou pessoal, a inércia e a nossa inclinação à preguiça operam a nosso favor, aumentando nossa tendência a não mudar nada e poupar para a aposentadoria antes de qualquer coisa. Mais tarde, nos ajudam a permanecer no plano, pois o esforço requerido para aderir é suficiente para superar qualquer barreira real a começar a poupar. O conceito de aderir a um plano de previdência contraria o pensamento econômico tradicional, de que deveríamos e sempre podemos tomar decisões informadas e racionais, mas está alinhado com o caminho humano tortuoso da ciência comportamental. Quando Rob tinha uns 20 anos e era funcionário de uma empresa, o RH lhe deu a opção de contribuir sistematicamente, o que ele resolveu não fazer. Mas e se tivesse sido incluído automaticamente? Provavelmente não teria agido de modo a cancelar a contribuição. A opção padrão, combinada com a preguiça e a inércia, teria feito uma imensa diferença para a poupança de longo prazo de Rob. Esses tipos de plano de poupança automático para aposentadoria, faculdade, assistência médica e assemelhados se apoderam das armadilhas psicológicas que tornam os gastos automáticos tão preponderantes, como a dor do pagamento e a contabilidade mental maleável, e as utilizam para nosso benefício. Poupança automática versus gasto automático. Sabemos qual dessas opções é melhor, mas quando a iniciativa é só nossa, nem sempre as escolhemos. Os contratos de Ulisses para poupanças realmente funcionam. Um estudo de Navan Ashra, Dan Carlin e Wesley Wynn descobriu que um grupo de participantes que restringiu suas contas bancárias, ou seja, que optou por ter dinheiro automaticamente depositado em uma conta de poupança, aumentou o saldo de sua poupança em 81% no período de um ano. Outro estudo deu ênfase à reserva automática de uma porção de todos os aumentos de salários futuros. Ou seja, as pessoas concordaram em reservar uma porção de seus aumentos futuros para a poupança. Seus rendimentos atuais não foram afetados e continuaram recebendo aumentos futuros e, ao receberem, esses aumentos foram apenas um pouco menores. Essa prática também funcionou para aumentar a poupança. Trata-se de outro ótimo exemplo de empregar nossos defeitos psicológicos, nesse caso a tendência ao status quo e ao desejo de não mudar nada, para superar outro, nossa falta de autocontrole. O processo de alocação é outra forma de nos comprometermos previamente com a poupança e nos encorajarmos a cumprir os nossos planos. A alocação, designar quantias específicas de dinheiro para certas contas reais e mentais, pode funcionar a nosso favor quando é uma decisão proativa, intencional, em contraste com as escolhas não intencionais de reação automática já discutidas que causam problemas. A alocação pode impedir que usemos o dinheiro para todos os outros propósitos, especialmente aqueles que não planejamos gastar desde o princípio. Podemos alocar dinheiro dividindo entre contas bancárias separadas ou, como mencionamos no capítulo sobre compartimentalização, depositando nosso gasto semanal discricionário num cartão de débito pré-pago. As ações nos lembram de regras que fixamos e nos ajudam a permanecer responsáveis. Podemos nos manipular ainda mais com truques emocionais, como usar a maior arma da natureza, a culpa. Um estudo de Dilip Soman e Amar Shima descobriu que se o dinheiro alocado fosse rotulado com o nome dos filhos, as pessoas tendiam a empregá-lo de modo desfavorável com menos frequência do que se as crianças tivessem sido deixadas fora do processo. Sim, é isso mesmo. Envelopes cheios de dinheiro rotulados com o nome dos filhos dos participantes fizeram com que os pais gastassem menos e, em consequência, poupassem mais. Poderíamos também cogitar o uso do mais supremo dos contratos de Ulisses no âmbito financeiro. Ulisses foi amarrado ao mastro. E se pegássemos a analogia de amarrar e punir e levássemos adiante criando um banco da disciplina com uma dominadora como logotipo? Esse banco tiraria todas as decisões financeiras possíveis de nossas mãos. Nosso empregador enviaria nosso cheque ao banco da disciplina. O banco pagaria nossas contas, receberíamos uma mesada semanal. O dinheiro seria restringido. Não poderíamos fazer tudo o que quiséssemos com ele, pois seria reservado para usos específicos, e o gerente do banco mudaria as regras da forma que se julgasse conveniente. Se sacássemos da conta além do limite ou violássemos de algum outro modo as nossas diretrizes prefixadas, seríamos punidos, porque nos comportamos mal, muito mal. Uau, por que não combinar isso com a ideia anterior?
e adotar como logotipo do banco uma foto de uma dominadora abusando de uma versão mais velha da gente gerada por computador? Estamos certos de que isso levaria as pessoas a fazer algo com o seu dinheiro. Claro que não queremos que esse banco exista de verdade, qualquer que seja o logotipo, mas passa por nossas cabeças se curtiríamos melhor a vida sem precisar nos preocupar o tempo todo em gerir nosso dinheiro. E se delegássemos a maioria das nossas decisões e responsabilidades a um sistema, uma só vez, então o sistema administraria o dinheiro para nós? Curtiríamos a vida um pouco mais, teríamos menos liberdade, mas também menos preocupações. Achamos que sim, porém não temos certezas. Portanto, para testar, envie o seu dinheiro todo para a gente e veremos o que podemos fazer. É brincadeira. Não nos envie todo o seu dinheiro. Deveríamos observar que os contratos de Ulisses são ferramentas extremamente úteis para nos ajudar a evitar tentações em quase todas as outras partes da nossa vida. Os alunos de graduação de Dan contam para ele que, durante a semana de provas, entregam seus computadores a um amigo. Pedem a um amigo que troque suas senhas no Facebook para que não possam se conectar antes do fim do período de provas. Talvez pudéssemos bolar um contrato de Ulisses literal, no qual cada vez mais que cedemos à tentação, teremos que ler a Odisseia de Homero, o poema épico sobre Ulisses, no original em grego antigo. Recompensas. Outro meio de combater problemas de autocontrole é por uma substituição da recompensa. Lembre-se de que um dos nossos desafios é que valorizamos uma recompensa no futuro. 2 marshmallows, uma caixa inteira de chocolates, bem menos do que recompensas no presente, ainda que as recompensas no presente, um marshmallow, meia caixa de chocolates, sejam bem menores. E se tentássemos contornar nossa incapacidade de nos motivarmos com recompensas futuras, substituindo-as por outro tipo de recompensa presente? Assim a balança penderia para um autocontrole maior. Dan teve uma experiência particularmente relevante sobre uma questão de saúde. Quando adolescente, ele foi hospitalizado com queimaduras graves. Durante a longa hospitalização, contraiu hepatite C. Mais tarde, foi informado de que a Administração Federal de Alimentos e Medicamentos, Food and Drug Administration, FDA, estava testando um medicamento novo nos Estados Unidos, o Interferon, com que poderia se tratar. Dan aderiu ao estudo, que infelizmente requeriria que tomasse injeções desagradáveis 3 vezes por semana por 1 ano e meio. Após cada injeção, passava bem mal, com tremedeira, febre, vômitos por uma noite inteira. Se completasse o tratamento, isso reduziria a chance de que contraísse cirrose hepática 30 anos mais tarde. No entanto, precisaria sofrer de noite. Eis um exemplo de sacrifício no presente para alcançar ganhos no futuro de forma bem clara e extrema. Dan seguiu em frente e completou o tratamento. Mais tarde, descobriu que foi o único paciente que aceitou se submeter àquele horrível regime médico. Ele não conseguiu persistir no plano por ser algum tipo de super-homem ou por ser melhor do que nós, mas porque entendeu a substituição da recompensa. Sempre que se precisava tomar o medicamento, entretinha-se alugando um filme. Chegava em casa, era medicado e na mesma hora começava a assistir ao filme altamente aguardado, bem antes que os efeitos colaterais desagradáveis se manifestassem. Ele associava algo desagradável, a injeção, a algo agradável, o filme. De tempos em tempos, pegava comédias românticas ruins, que o deixavam ainda pior. Publicaremos os melhores filmes da lista de Dan para superar a náusea em futuro próximo. Dan não se preocupou em conectar-se com seu eu futuro. Não se concentrou nos benefícios de viver uma vida mais saudável. Aqueles benefícios futuros, ainda que empiricamente importantes, não podiam competir com os custos presentes dos efeitos colaterais horríveis. Em vez de entender a importância de cuidar do próprio futuro, ele mudou seu ambiente presente. Deu a si mesmo uma razão menos importante, no entanto bem mais imediata e tangível, os filmes, para perseverar no sacrifício atual. Em vez de dar ênfase ao motivo mais importante, só que menos tangível, livrar-se da hepatite C para o sacrifício, dando destaque a algo bem menos importante, um filme, porém imediato. Trata-se de um caso típico de substituição de recompensa. Talvez pudéssemos fazer com que as pessoas gastassem de modo mais inteligente e poupassem com mais frequência se oferecêssemos substituições de recompensa a seus comportamentos racionais. Alguns estados americanos estão fazendo exatamente isso ao oferecer sorteios para as pessoas que aplicam dinheiro em contas de poupança. Cada depósito é saudado com um bilhete que oferece uma pequena chance aos participantes de ganhar uma quantia adicional de dinheiro. Esses planos de poupança baseados em sorteios funcionam.
e são mais um exemplo da substituição de recompensa. Existem, sem dúvida, várias outras formas de combater problemas de autocontrole em muitas situações diferentes. No mínimo, precisamos estar conscientes de que nossa falta de autocontrole sempre representa um obstáculo ao sucesso, mesmo daqueles sistemas de tomada de decisões financeiras brilhantes que dissecaremos nas próximas páginas.